senador Marcelo Castro visitou hoje o Palácio da Cidade e anunciou a destinação de 45 milhões de reais em emendas parlamentares para obras de asfalto aqui na capital. Detalhe que as obras vão ser indicadas por vereadores, que também estiveram presentes lá no Palácio da Cidade. Vamos ouvir o que diz o senador Marcelo Castro. Dá uma visita ao prefeito da capital, doutor Silvio Mendes, que está fazendo uma excelente gestão, a exemplo do que ele fez a primeira vez que foi prefeito aqui de Teresina, e também anunciando e pedindo ao prefeito autorização para ser executado agora em Teresina 45 milhões de asfalto, de recursos que eu coloquei no DR do Piauí para poder fazer asfalto aqui na nossa capital. Então são recursos expressivos para que vocês possam fazer uma ideia da quantidade de ruas que serão asfaltadas aqui em Teresina. Se nós colocarmos uma rua com 7 metros de largura, mais ou menos o preço que é o asfaltamento sobre calçamento, vai dar aproximadamente 60 quilômetros. É como se nós saíssemos daqui de Teresina para Campo Maior e chegássemos próximo de Campo Maior. Então são recursos muito expressivos, além de recursos que eu já havia colocado para a saúde, e evidentemente que a nossa intenção como senador da República, representante do estado do Piauí, é fazer o máximo que puder para ajudar a nossa querida capital Teresina. O senador Marcelo Castro esteve no Palácio da Cidade acompanhado de alguns vereadores para anunciar a destinação desses recursos. Por lá, o prefeito Silvio Mendes recebeu o senador ao lado dos vereadores e agradeceu pela destinação das emendas parlamentares. Vamos acompanhar. Não vou levar o prefeito a esse constrangimento. Voto é uma coisa muito espontânea, né? Eu estou trabalhando para ajudar a Teresina e espero, né, evidentemente, cumprir o meu papel de representante do Piauí, de representante de Teresina, de fazer o máximo para ajudar a nossa cidade. Acompanhou, na verdade, o segundo trecho do senador Marcelo Castro sobre a possibilidade de essa parceria, esse envio de recursos, ter também uma futura parceria política. O prefeito Silvio Mendes já garantiu que o primeiro voto será para o Ciro Nogueira em 2026 na eleição para o Senado. Marcelo Castro pode ser o segundo voto? O senador desconversou e aí deixou no ar essa possibilidade. Antes de ouvir aqui os nossos comentaristas, vamos ouvir o prefeito Silvio Mendes. O prefeito Silvio Mendes falou também sobre essa visita de Marcelo Castro e os recursos destinados. Comunicar aos teresinenses, Marcelo, a nossa gratidão por você trazer essa grande notícia, boa notícia do teresinense, que é destinando 45 milhões de reais para a pavimentação das ruas de Teresina. É uma grande ajuda, como você disse, dá para fazer uns 60 quilômetros de asfalto e vamos cumprir um cronograma que é feito, que será feito conforme o interesse da população, do sistema de habitação, para o ano passado, transporte coletivo. Então, muito obrigado por essa grande notícia e, naturalmente, servir de exemplo aos outros parlamentares para fazer a mesma coisa pela cidade. Aí, vou começar aqui pelo Ezequiel Araújo, que acompanhou essa movimentação, Ezequiel. Os vereadores animados, né? Porque vereador gosta bastante de obras de asfalto. Aqui algo, para quem conhece a política sabe que os políticos, de modo geral, gostam de obras que são visíveis, palpáveis, que podem trazer, inclusive, frutos eleitorais. É o caso de asfaltamento. E os vereadores terão a possibilidade de indicar onde esses recursos destinados pelo senador Marcelo Castro serão aplicados aqui na capital, não é isso, Ezequiel? É isso mesmo, Antônio. Muito boa tarde a você, ao João, a toda a nossa audiência que também nos acompanha. São obras estruturantes para a cidade de Teresina e quando a questão é falar justamente sobre pavimentação asfáltica, ou seja, asfalto para a cidade de Teresina é sempre bem vista com bons olhos pelos vereadores da cidade. E agora, chegando esse aporte de emenda parlamentar através do senador piauiense Marcelo Castro, na ordem de 45 milhões de reais, é muito salutar, até porque os próprios vereadores, a qual a gente observou nas imagens,
estavam justamente lá nessa ocasião atentos à destinação desses recursos, porque como você bem já ressaltou, Natanael, são obras como essa, palpáveis, onde é possível o cidadão teresinense observar mais de perto a aplicação desses recursos, claro que é sempre bem-vinda. E claro, isso justamente pode sim reverberar, trazer bons frutos nas futuras eleições, principalmente, quem sabe, até mesmo agora nas eleições de 2026, ou seja, isso ser convertido também na questão de votos. E como o próprio senador Marcelo Castro ressaltou, são 45 milhões de reais para obras estruturantes, principalmente na questão do asfalto. Segundo ele, são algo ali em torno de 60 quilômetros. Ele fez ali uma comparação bem breve, como se fosse daqui da cidade de Teresina, a capital, até bem próximo à cidade de Campo Maior, ou seja, muitos metros aí de quilômetros, justamente nessa questão da pavimentação asfáltica, mas aí também a gente ressaltar essa cooperação entre o senador Marcelo Castro e também o prefeito Silvio Mendes, até porque não é somente a questão de obras estruturantes para a cidade de Teresina, estava ali na pauta um possível apoio, quem sabe aí, do prefeito piauiense. Quem são os vereadores que vão indicar essas obras? Você tem a lista aí, Ezequiel? Tenho uma lista aqui dos nomes de alguns dos vereadores que estavam presentes, porque, assim, não foram todos os vereadores, né? Foi bem ressaltado isso, questionado se seriam para todos os vereadores, mas a gente não observou todos eles. Então, a gente pode colocar aqui em pauta, principalmente, aqueles que estavam presentes na reunião, que entre eles estavam presentes o vereador Bruno Vilarinho, o Carlos Ribeiro, Carpejane Gomes, Daniel Carvalho, James Guerra, Juca Alves, Luiz André, Zé Neto e também Roncalinho. Segundo as informações, foi o próprio vereador Roncalinho, do PRD, que solicitou essa reunião juntamente com o prefeito Silvio Mendes e o senador Marcelo Castro sobre essa destinação de recursos, essa emenda parlamentar à pavimentação asfáltica da cidade de Teresina. Então, dentre os 29 vereadores, a gente sabe que esses aqui, ao qual eu listei, terão ali prioridade na destinação dessas emendas, né, desses recursos para a pavimentação asfáltica aqui em Teresina, Nathan. João Magalhães, você acompanhou aí na fala o senador Marcelo Castro, desconversou quando foi perguntado se esse apoio, esses recursos, essa parceria administrativa pode se refletir em parceria política com o prefeito Silvio Mendes, mas pela reunião de hoje fica bem claro que pelo menos com os vereadores essa parceria política do senador já está bem encaminhada aqui na capital, João. Boa tarde, Natan, Ezequiel e a nossa audiência. Inclusive, foi essa parceria de Marcelo Castro com os vereadores de Teresina que deu muito certo lá em 2018, né, quando ele concorreu ao Senado pela primeira vez. Marcelo Castro tinha o apoio de todos os vereadores de Teresina e depois deu várias entrevistas dizendo que foi uma estratégia que lhe ajudou muito na época aqui em Teresina, quando ele disputou o Senado. Parece que vai apostar novamente nessa estratégia. Até porque quando a gente olha para o Palácio da Cidade e vê a disputa ao Senado, a gente sabe que o primeiro voto de Silvio Mendes é do senador Ciro Nogueira. É natural, é da gratidão, é da parceria política. Os dois são aliados aí nos últimos 10 anos, aliados próximos. Quando a gente vai, então, para um segundo voto de Silvio Mendes, tem uma disputa, porque Marcelo Castro também tem uma relação com Silvio Mendes, né? Embora hoje, na minha avaliação, Júlio César tem essa preferência já, que Júlio César demonstra uma parceria maior com Silvio Mendes. Inclusive, é bom lembrar que ele atua lá naquele processo para que Teresina não perca cerca de 500 milhões de reais. Eu acho que só aí já é um argumento muito válido para que Silvio Mendes direcione esse segundo voto a Júlio César. Então, o que Marcelo Castro teria de estratégia seria exatamente apostar nesse bom relacionamento com os vereadores, com os parlamentares e tentar se apresentar como pai dessas obras de infraestrutura urbana que devem ser construídas por meio de emendas parlamentares dele para o asfaltamento. Então, muito recurso, 60 quilômetros de asfalto, saindo do papel, pode ter certeza que pode melhorar muito o relacionamento de Marcelo Castro com as lideranças comunitárias, enfim, com a sua base aqui em Teresina. Natanael, outro fato curioso que eu também acrescentar aqui nessa discussão
é que lá na ocasião eu questionei ali os aliados do prefeito se há expectativa também da destinação da mesma emenda, né, da mesma, não somente a mesma quantidade, mas algum valor proveniente também de emenda parlamentar do deputado piauiense, né, deputado federal piauiense, Júlio César. Só que aí foi me questionado que até o presente momento não há ali uma previsão de emenda do deputado Júlio César, mas aí ali em tom de brincadeira foi falado que nessa largada, né, principalmente falando agora de pré-campanha eleitoral em 2026, falaram aí que o senador Marcelo Castro tem já esse primeiro aceno, né, primeira largada, está sendo ali na frente com essa destinação de emendas à cidade de Teresina. Bom, vamos aguardar, viu? Vamos aguardar aí como é que vai ficar esse cenário eleitoral. O senador Marcelo Castro, de fato, está em campo aí para conseguir viabilizar essa estratégia.